Um crime bárbaro e com requintes de crueldade. Uma idosa morreu depois de ser estuprada e ter o corpo queimado na Baixada Fluminense. Amélia Chagas estava na casa de uma amiga na hora do crime. Ela chegou a ficar internada, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Eu vou agora falar com ela ao vivo, Aline Pacheco, que traz mais detalhes dessa história macabra. É macabra, porque foi requinte de crueldade. E Aline, boa tarde para você. A polícia já tem imagens que estão sendo analisadas. Aparentemente não seria nenhum homem só. Teriam pelo menos outros homens que teriam participado dessa ação violenta, né, Aline? Boa tarde novamente. Oi, Caio, mais uma vez boa tarde para você e boa tarde especialmente aqui para a Joyce, para a família dela, para as outras 3 irmãs, para o irmão dela também. A gente estava conversando porque ela já reconheceu o corpo aqui no Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu e aí, com um pouco mais de calma, ela estava me contando mais dessa história. Essas imagens que ela ainda não viu, nem a família, mas a delegacia já passou para eles, mostram realmente um homem que vem andando atrás dela depois dela deixar essa amiga no ponto de ônibus. Só que outros 3 homens teriam dado a volta por trás da casa. Infelizmente, essa câmera não mostra se eles entraram na casa e depois a saída. Por isso que a polícia está fazendo diligências ali na região para tentar outras câmeras de segurança, porque afinal de contas eles saíram levando televisão, botijão de gás. Só que essa história vai piorar, Caio. Eu vou tentar ajudá-la porque para falar ainda está muito difícil, muito emocionada. 2 dias antes desse crime, supostamente esses mesmos homens teriam tentado entrar numa casa. Não conseguiram porque os cachorros latiram. Na segunda casa eles teriam colocado fogo nessa casa, tentando também roubar. E no 3º dia eles entraram nessa casa, provavelmente porque já sabiam que a pessoa que morava ali era uma mulher sozinha. Eu vou conversar então com a Joyce aqui. Joyce, me desculpa começar logo tocando nesse assunto, porque você conseguiu conversar com a sua mãe e a primeira coisa que ela fez foi acalmar o coração de vocês. Mas ela contou para os médicos. Conta pra gente qual foi o relato dela desde o momento que ela entra na casa e a agressão que ela sofreu desse criminoso, Joyce. A minha mãe chegou na UPA de Cabuçu. Ela relatou que ela foi levar a amiga dela no ponto. E quando ela retornava para a casa da amiga dela para tomar conta, que ela ia dar comida e água para os cachorros, ela viu que tinha um homem andando atrás dela, mas só que ela não desconfiou, porque ela pensou que fosse algum morador voltando do trabalho ou voltando de uma balada, e foi na direção da casa dessa mulher. Aí quando ela chegou no portão, ele abordou ela, entrou dentro da casa dessa mulher, deu uma tijolada na cabeça dela, jogou ela em cima da cama, violentou ela sexualmente e ela estava desacordada na cama. E ali eu acredito que ele deve ter feito os roubos que ele fez, e quando ela estava voltando a si, que ela estava acordando, que ele viu que ela estava acordando, ele pegou, ateou fogo num sofá, e quando o sofá estava em chama, ele jogou a minha mãe em cima do sofá pegando fogo. Aí fugiu, aí a minha mãe conseguiu sair desse sofá, conseguiu pedir socorro. O vizinho escutou os gritos dela de socorro. Quando entrou no quintal, viu o estado que ela estava, ligou para a polícia veio, colocou ela dentro do carro e levou ela para o UPA de Cabuçu. E quando ela chegou lá, ela mesma relatou tudo o que aconteceu lá no UPA de Cabuçu. Tinha uma arma de brinquedo na casa. Isso. Lá no UPA eu fiquei sabendo que quando a polícia estava lá fazendo a perícia, além de eles pegarem o tijolo que estava com marcas de sangue, eles também encontraram uma arma de brinquedo dentro do quintal. Caio, foi necessário fazer todo esse relato para que você entendesse um pouco mais da história e pudesse então conversar aqui com a Joyce. Joyce, meu amor, primeiro, boa tarde para você, que Papai do Céu ilumine seu coração. Muita força para você e para sua família. Imagino esse momento de dor aí que é, mas essa força que você está tendo em conversar com a Aline Pacheco e com a gente aqui é uma forma também de mostrar para a polícia que vocês não vão se calar e para que a polícia possa prender esses criminosos que fizeram essa total violência contra a sua mãe. Porque foi um ato, meu Deus do céu, de verdadeiro terror, sabe? E é nessa hora que quando vocês têm forças para poder falar, que a polícia está vendo, a família está ali, a família precisa de respostas. Você chegou a ver essas imagens que já estão com a polícia, que mostram ali justamente essa ação
desses criminosos no momento em que eles pegam a sua mãe ali e acabam levando ela para casa, Joyce? Você chegou a ver essas imagens? Não, eu não cheguei a ver essas imagens, porque eu fui para o Hospital da Posse e a minha outra irmã foi para a delegacia. E quando a gente se encontramos, ela falou para mim que essas imagens já se encontravam no poder da polícia. Aí ela relatou para mim, mas eu ainda não consegui ver as imagens. O que acaba sendo, né, Aline, uma violência desenfreada contra uma mulher, uma pessoa inocente, um crime bárbaro. Aline, você conseguiu levantar mais alguma coisa com relação a essa ação desses homens? Quanto eles seriam? Quantos criminosos seriam? E é importante também dizer que eles já teriam agido em outras 2 residências. Ou seja, a polícia já poderia estar investigando esses criminosos. Não é isso, Aline Pacheco? O que a polícia está tentando entender agora é o seguinte, Caio, pela imagem, pelo que a gente conseguiu apurar com a delegacia, o homem que anda atrás dela, a imagem é nítida, realmente seria, como os vizinhos estão relatando ali, um homem de mais ou menos uns 20 e poucos anos. Esses 3 outros teriam dado a volta por trás da casa. Mas o que a polícia entende nessa linha de investigação? Enquanto esse criminoso agrediu a dona Amélia, jogando, né, o tijolo na cabeça dela, tem cortes, ela levou pontos na cabeça, inclusive, e abusando sexualmente dela, esses outros homens podem ter entrado na casa e ter ajudado a limpar a casa. Por que a polícia acredita que ele não agiu sozinho na hora do roubo? Tinha um saco grande de ração ali de cachorro, eles esvaziaram esse saco de ração e ali dentro eles teriam colocado os objetos que eles roubaram. Eles roubaram facas, roubaram a televisão, levaram um botijão de gás. Seria impossível que um homem sozinho saísse carregando a TV de um lado, o botijão do outro e um saco cheio de objetos roubados dessa casa. Por isso a polícia acredita que esses outros homens entraram sim na casa. Se eles participaram ou não na violência sexual ou de qualquer outro ato ali, isso eles ainda não têm essa resposta. Mas fato é que eles já estão buscando câmeras de segurança na região porque eles seguiram a pé. Tem câmeras por ali, então o trajeto deles vai ser seguido. E vão pedir também as câmeras de segurança para checar essa invasão que eles fizeram nessas 2 casas que são vizinhas ali do local. A gente vai mostrar daqui a pouco na reportagem as imagens da casa. A dona da casa voltou e fez as imagens dentro da casa para a gente poder entender o tamanho da violência que eles fizeram. E claro, os moradores de lá também estão preocupados, estão cobrando. Tem vizinhos que vieram aqui com a Joyce acompanhar, porque eles estão cobrando que esses homens sejam presos o mais rápido possível. Porque se eles já entraram numa casa, botaram fogo, na outra fugiram porque tinha cachorro, e nessa fizeram tamanha crueldade, o que mais eles podem fazer até que a polícia os tire de cena? Caio. Olha só, Aline e Joyce, eu vou rodar agora a sua reportagem completa para que quem está em casa possa entender tudo o que aconteceu. E eu já volto para continuar conversando com vocês e vou trazer também para o estúdio já com o Carlos Augusto para a gente poder analisar ali e poder ajudar também a polícia. A reportagem na tela dela, Aline Pacheco. Vamos ver. Apesar da gravidade, e ela relatou tudo o que aconteceu com ela, porque se ela não tivesse chegado consciente, a gente não saberia o que tinha acontecido com ela. Mas ela conseguiu ali falar tudo o que aconteceu com ela. Qual é o valor da vida? Essa é a pergunta que não sai da cabeça dela. Ver a mãe lutando pela vida com todas as forças, mesmo com queimaduras de 1º e 2º graus em 55% do corpo, foi uma lição para essa filha. Foi muito forte, muito guerreira. Muito guerreira mesmo, porque o estado que ela estava, se você olhasse ali, deu para ver que foi o próprio Deus que deu força para ela, porque senão não tinha condição nenhuma, porque ela estava muito debilitada. Amélia Chagas, de 62 anos, aceitou cuidar da casa de uma amiga na rua 7 de Setembro, no bairro Ipiranga, em Nova Iguaçu, para que ela pudesse viajar. A mulher sempre alegre, que adorava se produzir e ajudar, levou a amiga até o ponto de ônibus no último sábado. Na volta, teria sido abordada já no portão por um homem de uns 20 anos aproximadamente. As câmeras filmam ela levando, quando ela retorna, ela passa, a câmera mostra ela passando, e quando ela chega no portão, logo atrás vem esse rapaz. Neste vídeo gravado pela dona da casa, imagens impactantes, tudo revirado, sangue, marcas de que o fogo, por pouco, não consumiu o imóvel. Roubaram tudo, queimaram tudo, o teto está todo queimado, a luz da sala não acende, quebraram a minha porta aqui, ó. Amélia foi agredida e sofreu violência sexual. As queimaduras eram evidentes no rosto, no dorso, no tronco, no abdômen e nas pernas.
Ela foi levada primeiro para a UPA de Cabuçu e transferida para o Hospital da Posse, onde morreu na tarde desta segunda-feira, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. A filha veio ao IML de Nova Iguaçu reconhecer o corpo da mãe, ainda sem acreditar em tamanha violência. Minha mãe era uma senhora de idade, com 62 anos, ela saía para catar a latinha dela, ela fazia os biscates dela, ela sempre correu atrás. Então eu não vou aceitar que um monstro que não queira fazer nada da vida venha querer fazer essa impunidade que ele fez com a minha mãe. A delegacia de Comendador Soares investiga o caso. Buscas e diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime e esclarecer os fatos. A justiça tem que ser feita, eles têm que ser presos, eles têm que responder pela crueldade que eles fizeram, não pode ficar impune, não pode ficar mais como um caso qualquer, porque o roubo não justifica. O roubo não justifica, não tem esse negócio que eu roubei porque eu não tinha condição, roubou porque quis. E Aline, sabe o que chama a atenção também? Foi que a mãe da Joyce foi vítima de uma violência muito brutal. Não é isso, Aline Pacheco? Muito brutal. Olha, Caio, se coloca no lugar dessa pessoa que sofre uma agressão dessa. A gente estava conversando sobre isso. Uma senhora, um rapaz jovem, forte ou não, mas para que pegar um tijolo, dar na cabeça de uma mulher? Se ele estava com uma arma ali de brinquedo ou não, que a gente não consegue identificar ali no auge do nervosismo, bastava dizer, chega para lá. E ela ia ficar quieta, ela não ia, era uma pessoa alegre, feliz, ela não ia chegar e revidar, fazer nada. Aí ela sofre uma violência sexual. A gente estava até conversando, será que tem droga envolvida? Mas nada disso vai justificar, não. Esse ato absurdo, criminoso, tem que ser punido. E eu queria que a Joyce falasse um pouquinho aqui da sua mãe, porque a gente percebeu pelo vídeo, né, a alegria dela, ela gostava de se vestir. Até uma vizinha brinca, lá vai ela toda faceira. Essa vida dela, até na hora que ela veio conversar com você, ela estava te acalmando. A minha mãe, ela era uma mãezona, ela tentava dar o melhor pra gente como mãe e ela sempre fez o bom para as pessoas. Ela às vezes podia não ter nada, mas se uma pessoa batesse na porta dela pedindo um prato de comida, o pouco que ela tinha, ela dividia com aquela pessoa. A minha mãe, ela sempre foi muito guerreira, ela sempre batalhou, ela sempre correu atrás. Ela acordava pelas madrugadas para poder catar a sucata dela, para poder catar as latinhas. Respira um pouco. Caio, o que a gente estava conversando aqui é uma coisa que ela disse que eu acho que é importante, era nisso que ela ia chegar, mas ela realmente não vai conseguir. Ela diz o seguinte, eu fui criada em comunidade, esse discurso de que eu sou vítima da sociedade não existe. Se eu tiver que acordar cedo para catar latinha, pegar papelão, para fazer, para ajudar, para cuidar, as pessoas têm que entender que não é porque sofrer algum tipo de violência que tem que fazer violência com os outros, tem que sentir que a dor que elas sentiram, as outras pessoas não podem sentir. Então, o que a família quer e o que a gente está cobrando aqui agora é essa resposta da polícia. Que esses homens sejam presos e respondam por esse crime brutal, Caio. E, Carlos Augusto, o que a gente percebe ali no ao vivo da Aline Pacheco, das imagens que nós mostramos ali nessa entrevista ao vivo, é a ação violenta cometida por esses criminosos. Essas imagens de câmera de segurança que já estão com a polícia são primordiais para que esses assassinos sejam presos. Caio, você falou em brutalidade. Todos os crimes são importantes, mas há crimes que realmente têm uma prioridade maior. Eu, assim, na minha vida, eu não sou experiente, mas na minha vida, minha humilde experiência, se eu vi uma ou duas pessoas com essa idade serem vítimas de violência sexual, sinceramente eu não estou lembrado. Acho que foi uma na minha vida que eu vi. É uma senhora, entendeu, que sofreu uma violência sexual, uma senhora, entendeu, e depois ainda sofreu, né, as consequências da violência e veio a óbito. Então, ou seja, você tem um estupro, você tem um latrocínio. Os outros participantes, isso aí é até questão de concurso público, devido à cooperação dolosamente distinta, participação dolosamente distinta, eles podem ter praticado o roubo e esse cara, o estupro e o latrocínio. Então, assim, é uma situação bem complexa, você tem que achar a participação de cada envolvido. Agora, você foi muito feliz no seu comentário, Caio. Apesar da tristeza da ocorrência, é realmente muita brutalidade, uma coisa espantosa isso, né?
Desculpa, eu estava pensando aqui tecnicamente na questão, ela faleceu, Caio? Chegou a falecer? Ela Então, chegou a assim, ficar internada e logo depois faleceu. Então, meus sentimentos aí, desculpa, tá? Meus sentimentos à família, ou seja, um latrocínio consumado, um estupro, dependendo das circunstâncias, penas altíssimas. Há crimes, repito, que há uma prevalência, eles têm que ter uma resposta maior, entendeu? Da polícia, e a polícia tem que realmente cair para dentro com a ajuda da população local, que pega, Caio, que pega. São crimes que deixam muitos vestígios, são furtos, com certeza os objetos subtraídos foram comercializados por ali, entendeu? Ou alguém chegou em casa com esse objeto, até o cara, se for amigo do cara, chegou com a televisão, tem que caguetar. Esse tipo de crime, todos têm que participar da apuração, Caio. E é muito importante você que tenha visto esses criminosos com esses objetos, ou eles estejam vendendo aí. Essa que está aqui do meu lado é a Joyce, a filha da vítima, sabe? A mãe dela não vai voltar mais. Então você, se puder, ajudar a polícia e dizer quem são esses criminosos que cometeram esse crime brutal, liga para o Disque Denúncia, 2253-1177, avisa a delegacia, avisa a Polícia Civil, avisa a Polícia Militar, avisa, porque é mais uma família que está sofrendo. Joyce, todo o meu carinho para você. Sei que você está no IML aí da posse ainda para poder fazer a liberação do corpo da sua mãe. Ainda tem uns trâmites para serem tomados e vão ser momentos difíceis, né? Como você falou, o verdadeiro ser humano, como era a sua mãe, era uma pessoa que ajudava todo mundo, estava tomando conta da casa da amiga enquanto a amiga não estava lá. É uma mulher que se sensibilizava com aquele que tinha fome, dava comida, ouvia as pessoas, tratava todo mundo bem. E foi vítima de criminosos assassinos que fizeram isso com ela. E a polícia vai encontrar. Você que é de comunidade e que confia no que Isabelle Benito fala aqui, no que eu estou falando aqui, entrega esses criminosos para a polícia. Esse crime foi bárbaro. Eles destruíram uma família. Eles destruíram uma família e a gente precisa que você, de uma comunidade ou aí de Nova Iguaçu, possa ajudar. Porque o corpo dessa mãe ainda não foi enterrado. E eu tenho uma filha aqui, ó, tá aqui do meu lado, ó, suando, preocupada, sem saber o que acontece a partir de agora. Então não queira você estar no papel dela amanhã. Você sabe por quê? Porque esses bandidos entraram em pelo menos outras 2 casas. Eles poderiam ter feito mais pessoas vítimas de crimes brutais. E nem vagabundo atura isso aí. Sabe? E, como o senhor falou certíssimo, atura isso aí. a vagabundagem não atura isso não. Nem vagabundo atura isso aí. Estuprar uma senhora de idade, depois matar, queimada, nem vagabundo atura isso aí, Caio. Isso aí é uma coisa, repito, essa apuração, uma apuração, todo mundo tem que participar. Isso aí é uma coisa, assim, não é que o seu crime, você que sofreu o crime em casa, pelo amor de Deus, você merece a mesma... Só que eu tô falando que há determinados crimes que chocam mais, que merecem um destaque maior, enfim, é isso. Obrigado, Aline Pacheco, pela entrevista. Joyce, todo o meu carinho. A Aline com certeza vai deixar o telefone dela aí, o nosso telefone, para que você possa ter contato com a gente, porque a gente vai ficar de olho. Porque com certeza a polícia vai botar a mão nesses criminosos.